onde após mim o Senhor lhes falou: eu vos farei pescadores de homens. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Anuncio-vos a boa nova de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão Pedro, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. E assim fizeram. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, e hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória. Não podemos aplaudir. Podemos assentar. São prezados seminaristas, são vocacionados do Mato Grosso, sejam bem-vindos à nossa comunidade e vieram rezar conosco. E povo de Deus em oração. Não tenho me apresentado para vocês conhecerem um pouco do meu ministério sacerdotal. Eu sou o 7º filho de 13. Somos em 13 irmãos. Nossos pais já faleceram, uma irmã também faleceu, e somos em 12 irmãos, espalhados em vários cantos diferentes. Fazem 35 anos que eu sou padre. Desses 35 anos, eu trabalhei em várias frentes bem diferentes. Primeiro ano de padre foi no Santuário São Judas, em São Paulo. No ano seguinte, fui enviado para o Maranhão, Santa Luzia do Tide, aonde trabalhei por 8 anos, no lombo de jumento, atendendo 134 capelas. O povo via o padre só 2 vezes por ano. É o máximo que nós conseguimos atender em 3 padres, 134 comunidades. Depois de 8 anos, muitas longas montarias, tinha comunidades e semanas que eu fazia mais de 200 quilômetros montado, começou a afetar a coluna e eu não aguentava mais montar os burros. E por isso pedi que viesse para outro trabalho.
E o provincial me mandou para o norte do Paraná e me deu 2 paróquias no mesmo tempo. Paróquia de Rondon, São Pedro e São José de Guaporema, onde também permaneci por 8 anos. Depois fui chamado para Nossa Senhora de Lourdes, em São José dos Campos, onde permaneci mais 4 anos. E era o meu desejo de ter uma atividade missionária mais ousada. Abriu a missão euniana em Angola, e eu fui para a missão em Angola, aonde permaneci 2 anos, no meio de uma região de refugiados de guerra. Foi uma experiência muito bonita e encantadora. Um povo altamente afetuoso. A missa era bem rapidinha, levava 4 horas. E todo mundo dizia: não, hoje é o dia de Deus. E nós viemos adorá-lo e não temos pressa. Aprendi muito com a forma simples de eles cultuar o seu Deus e o nosso Deus. Nesse período peguei 3 malárias e uma febre tifoide e assustou um pouco. Eu resolvi voltar ao Brasil e fui para o Mato Grosso, aonde permaneci por 11 anos, dos quais 9 como pároco e mais 3 como superior do distrito dos Padres do Mato Grosso. Terminado o período, voltei e fui para São José dos Campos para um sossego, mas já tiraram meu sossego de novo. Então pediu para vir e aqui estou para iniciar o caminho com vocês e caminhar juntos nessa bonita experiência de um Deus que se dá a conhecer e nos convida a amá-lo de todo o coração. E a liturgia de hoje é tão bonita e encantadora. Nos mostra que Deus fala a nós. Ele nos convida a fazer uma experiência bonita dele. E após esta experiência, ele nos convida à missão. Como é bonito saber que Deus nos ama. E a partir do seu convite, inicia conosco uma bela história de amor única e irrepetível. Deus nos ama e por isso Ele nos chama, todos juntos. Deus nos ama e por isso Ele nos chama. Olhando a palavra de Deus, olhamos para o profeta Isaías, a primeira leitura que nós ouvimos hoje, a sua experiência com Deus. Ele está no santuário, ouvindo, rezando, fazendo o seu encontro com Deus. E Deus se manifesta a ele de forma extraordinária. Mostra todo o seu esplendor, mostra que a fumaça toma conta daquele santuário, as portas começam a vibrar, e Isaías tem esse encontro com Deus, e ele apenas diz: estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Todos juntos. Estou perdido, sou um homem de lábios impuros, porque eu vi Deus face a face. Ele se mostra a sua pequenez, concede-se pecador, mas Deus transforma este homem. Pede que o anjo tire uma brasa do altar e toca os lábios de Isaías. Eu convido que você também seja como Isaías hoje, toque também os seus lábios. E vamos pedir nesta hora, ao tocar os nossos lábios, que este anjo venha purificar os nossos lábios, e vamos dizer juntos: Senhor Deus, purifica meus lábios, para que eu possa ouvir, proclamar e amar a sua palavra. Purifica, Senhor, os meus lábios, para anunciar com ardor a vossa santa palavra. E o anjo, ao colocar esta brasa nos lábios de Isaías,
ele ficou purificado. E daquele momento Deus começa a dizer: eu preciso de alguém, eu preciso enviar alguém que vá à minha frente. Quem eu vou enviar? Na mesma hora, Isaías não podia dizer não. Quem tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, não pode dizer não, todos. Quem tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, não pode dizer não. Assim como Isaías não podia dizer não a Deus e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me, todos. E Deus enviou Isaías, e foi uma bonita história com Deus e com o seu povo. Isaías anuncia claramente para nós como será esse Messias. Quem é esse Filho de Deus que vai ser enviado a nós? Isaías, mais de 400 anos antes, ele já diz para nós que esse Messias vai nascer de uma virgem, que vai conceber um filho, e esse será chamado Emanuel. Isaías também diz que esse filho vai vir ao nosso encontro simples e humilde, montado num jumentinho. Isaías também diz que este Filho de Deus será o servo sofredor que carregará sobre si todas as nossas enfermidades, nos devolvendo a salvação. Temos a segunda leitura hoje de Paulo aos Coríntios. Paulo também, ferrenho adversário da igreja. Ele perseguia, ele mandava prender quem dizia que era cristão. Ferrenho adversário, até a hora em que Cristo vai ao encontro de Saulo e o derruba do seu cavalo. Para dizer: Paulo, você está ao chão. A sua prepotência nada vale, nada acrescenta. Saulo, você está cego. A sua cegueira o impede de ver os sinais de Deus. E nós vemos que Paulo, ao cair ao chão, ele percebe toda a sua cegueira, que o impedia de ver que aquele que ele perseguia era Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu convido também que você, nesta manhã, também seja este Saulo que está caído no chão, mas que está cego, porque ainda não conseguiu ver o que Deus realiza no meio de nós. Por isso eu convido, coloque sua mão no seu olho e diga nesse instante juntos: Senhor Jesus, tire meu orgulho, abra meus olhos para ver as maravilhas de Deus. Abra meus olhos para ver o que tem de bom no irmão e incentivá-lo no caminho de Cristo. Saulo também é curado da sua cegueira e ele passa a ser um grande anunciador. E ele hoje fala para as comunidades de Corinto: esta palavra que eu vos falei, ela é segura, ela é de Deus, e nós não podemos duvidar dela. Se Deus nos fala, nós não temos motivos de duvidar desta palavra. E ele se torna o grande defensor da fé. Da mesma forma como perseguia, ele agora anuncia. E ele fala aos coríntios: eu sou o menor de todos, porque eu persegui a igreja de Jesus Cristo. Eu também serei o menor de todos, se eu persegui a igreja de Jesus Cristo. Alguns podem perguntar: mas será que eu sou perseguidor? Todas as vezes que eu questiono, critico, condeno a igreja, eu sou este Saulo que precisa curar a sua cegueira. E o evangelho tão bonito, uma multidão que vai ao encontro de Jesus. Vai por quê?
para ouvir a palavra de Deus. Uma multidão que procura ouvir a palavra de Deus. Vocês também deixaram hoje as vossas casas para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o nosso Deus anunciar a sua palavra e nos convidar a uma vida nova. A multidão era tão grande que se comprimia, e ele da barca anuncia a palavra de Deus. Esta barca é a barca de Pedro, da Igreja de Jesus Cristo, o anúncio da palavra de Deus a todos os cantos da terra. E ele ensina aquela multidão a partir daquela barca, como nós continuamos a ensinar a partir da barca, que é a Igreja de Jesus Cristo. E nós vemos que após aquela bonito ensino e pregação, Cristo faz uma proposta a Pedro: avance para as águas mais profundas, todos, e lançai vossas redes para a pesca. Pedro está desanimado. Não, Senhor. Quem é você? Você é carpinteiro. Você não entende de pesca. Você não sabe como se pesca. Nós tentamos a noite inteira e nada apanhamos. Aqui não tem peixe. Se tivesse, nós teríamos pegado. Mas Pedro diz aquilo que é essencial. Mesmo os nossos desânimos, as nossas desilusões na nossa evangelização, o nosso insucesso, não conseguimos nada, mas em atenção à sua palavra, eu lançarei as redes, todos, mas em atenção à sua palavra, eu lançarei as redes, em atenção à palavra de Deus. Ele falou, por que não obedecer? Ele pediu, por que não lançar as redes? E nós vemos o milagre aconteceu por causa da palavra do Senhor. Pedro, naquela hora, quando vê as redes cheias, que numa barca não cabiam, chamaram outra para colocar os peixes. Ele se joga aos pés do Senhor e diz: afaste de mim, eu sou um pecador. Todos. Convido que você vai ser também Pedro. Quem puder, se ajoelhe. Nós estamos diante da palavra que o Senhor nos deu e obedientes executamos, mas sentimos que somos pecadores. E convido que você também diga como Pedro: Senhor Jesus, perdoai a minha falta de fé, a minha confiança, tirai o meu desânimo, fazei-me anunciador, corajoso e ousado da sua santa palavra. Perdoai-me, Jesus, pela falta de fé, pela tristeza e tudo aquilo que me afasta de Deus. Perdoai-me, Jesus. Amém. Coloquem-se de pé agora. Cristo dá uma ordem agora para Pedro: não tenham medo, todos. Não tenham medo. E hoje em diante, vocês vão ser pescadores de homens. De hoje em diante, vocês vão ser minhas testemunhas. De hoje em diante, vocês são enviados, quem sabe para dentro da sua casa, daqueles que já abandonaram a Deus.
Quem sabe hoje, Cristo envia você para o seu vizinho que acabou de abandonar a comunidade. E eu convido a todos que nessa semana, ou mesmo também durante o nosso tempo, se eu perceber alguém que não está vivendo a sua fé, eu convido que você diga para eles apenas isto: católicos, voltem para casa, todos. Se teu filho foi batizado, fez a crisma e abandonou a fé, você vai dizer? Se algum parente se afastou de Deus, você vai se dizer? Se teu vizinho brigou com você, e você vai dizer o quê? E assim, nós somos como Pedro, hoje enviado a ser pescador. E nós vamos pescar aqueles que afastados abandonaram o caminho da fé. Convite feito, convite aceito. Convite feito. E agora vamos professar a nossa fé no Concílio de Nicéia e Constantinopla, todos juntos. Creio em um só Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. verá dele todas as coisas foram feitas. Nós homens, E para a nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras. Onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Nossos clamores se elevam aos céus após ter ouvido o pedido insistente do Senhor. Por isso, juntos nós queremos rezar. Senhor, Pelos bispos, pelos párocos do mundo inteiro, pelas igrejas particulares e paróquias, a que presidem e pelos fiéis